Acabou agora há pouco a segunda etapa da Copa do Mundo lá em Nove Mesto, com vitória da imbatível Luana Leconte no feminino e no masculino Thomas Pidcock. Para saber como foram essas provas, a colocação dos nossos atletas brasileiros e também um pouco sobre uma segunda vitória do Pidcock nessa mesma prova, fica ligado. Fala pessoal, meu nome é Eric Bruschi, atleta profissional de mountain bike pelo time Specialized Racing BR, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a segunda etapa da Copa do Mundo que acabou agora há pouco, lá em Nove Mesto, na República Tcheca. Pra gente recapitular aqui rapidinho, a prova começou lá na sexta-feira com a prova de short track feminino, vencida pela Hailey Baten. E essa foi só a segunda participação dela na prova de short track da Copa do Mundo. Ela que é uma atleta que saiu da Sub-23 nesse ano. Saiu da Sub-23 no ano passado, não. Ela que é uma atleta que saiu da Sub-23 no ano passado, entrou para a Elite esse ano e já conquistou a terceira colocação da prova de cross country lá em Albstadt na semana passada. E nessa prova de short track, ela abriu uma vantagem com a Luana Leconte, que tinha vencido a prova de cross country da semana passada. E era também a favorita para a prova de domingo, agora em Nove Mesto. As duas abriram uma boa vantagem das demais, só que indo para as últimas voltas, a Luana Leconte sofreu um tombo e a Hailey abriu a vantagem que precisava para conquistar a vitória. Outra atleta que caiu também na prova de short track foi a Pauline Ferrand-Prévot, que nem completou a prova de short track, mas estava zerada para largar depois no domingo. Já na prova de short track masculino, a gente teve a primeira participação do Thomas Pidcock. E olha, o cara honrou as expectativas que a gente tinha colocado nele, terminando na segunda colocação num sprint histórico, assim, com o Van der Poel. Só que o detalhe é que no final da entrevista ele ainda fala que a última engrenagem dele, ou seja, lá o 10 do cassete, não entrou durante o sprint, e por isso que ele estava girando muito mais do que o Van der Poel na reta de chegada. O único atleta que a gente teve representando o Brasil na prova de short track foi o Henrique Avancini, e dessa vez ele terminou na 13ª colocação, que garantiu a segunda fileira para ele de largada na etapa de domingo. Entre as provas de short track da sexta-feira e a prova da Elite de cross country no domingo, a gente teve dois atletas brasileiros representando o nosso país no sábado, na disputa da Júnior feminino com a Gil Morgan e a Sub-23 masculino com o Alex Malacar. Na prova Júnior, a Gil teve uma excelente participação, fechando a prova no top 20, mesmo com o clima super frio, que deve ter atrapalhado um pouco ela, pelo que ela relatou lá no Instagram, mas ao mesmo tempo a pista super técnica acabou ajudando ela a fazer uma boa colocação. Enquanto isso, na Sub-23 masculino, o Alex teve 3 estreias. A primeira prova da temporada, a primeira prova pela equipe Trinity Racing e também a primeira prova dele na Sub-23. E justamente por ser a primeira prova dele na Sub-23, ele não tinha muita pontuação e largou um pouco mais atrás no grupo. Aí pela 70ª colocação, só que ele ainda relatou que teve problemas na largada e ficou mais para trás ainda. Ou seja, teve bastante posição para ele recuperar durante a prova, mas mesmo assim ele fechou na 28ª, o que vai ajudar ele tanto com pontos quanto também para largar melhor na próxima etapa. Mas bora lá porque interessa para a maioria de vocês, a disputa das provas de XCO. E dessa vez estava na mesa também a disputa das vagas olímpicas para a prova, tanto no masculino quanto no feminino. E no feminino, a Luana Leconte mais uma vez deu um show e abriu mais de minuto em cima das adversárias. E de novo, já de cara, desde a primeira volta ela começou a abrir e ninguém conseguiu acompanhar a francesa. Quem ficou ali perto, mais atrás, foi a Rebecca McConnell e também a Hailey Baten, que na verdade terminou na segunda colocação e está fazendo uma ótima campanha, sendo que é a primeira vez que ela está competindo com essas atletas na Elite. Além dessas 3 atletas que fecharam no top 3, a gente tinha também a participação da Kate ali no meio. Só que ela tomou um tombo logo na primeira volta e quebrou o manete de freio traseiro, e que levou bastante tempo para ela trocar na área mecânica. E logo em seguida ela teve um furo de pneu traseiro, o que tirou ela totalmente da disputa. E ela terminou a prova na 41ª colocação. Para fechar o top 5, a gente teve a Pauline, mesmo depois do tombo de sexta-feira, ela conseguiu fechar a prova na 4ª colocação.
E na quinta colocação, fazendo o primeiro pódio na Elite, foi a Ivy Richards, que no ano passado, vocês devem lembrar, ela ganhou as 2 provas de short track lá em Nove Mesto. E dessa vez ela fechou na quinta colocação na prova de cross country. Outros resultados legais aí foram das nossas 2 brasileiras. A Jaqueline Mourão terminou um pouco mais para trás, na 88ª colocação, enquanto que a Raíza terminou na 73ª colocação. Mas um detalhe muito importante é que ela fechou todas as voltas da prova. O que acontece é mais ou menos assim. Os atletas, eles têm a colocação deles fechada na prova, mesmo se eles tomam volta. Ou seja, eles são retirados da prova, mas o tempo deles e a colocação aparece normalmente, a não ser que eles saiam da prova. Quando eles saem da prova, eles recebem aquele DNF, o que representa que eles não concluíram a prova. Então, na última prova, lá em Albstadt, a Raíza deu todas as voltas que ela conseguiu até a Loana Leconte chegar muito próximo dela e ela ser retirada da prova. Ou seja, aquele resultado que ela teve na última prova, ela não tinha dado todas as voltas. Porém, esse final de semana, em Nove Mesto, a Raíza conseguiu dar todas as voltas. Ela fechou na 73ª colocação, mas na mesma volta da líder. Saindo da prova feminina, indo direto para a prova masculina, a gente teve o show do Thomas Pidcock, que já era esperado, depois da prova que o cara fez lá em Albstadt, saindo lá de trás do pelotão para a quinta colocação, e dessa vez ele saiu já na primeira fileira, depois do resultado do short track, ele fez segundo, então ele foi um dos primeiros atletas a ser chamado para alinhar e ficou no grupo da frente o tempo inteiro. Na verdade, nas primeiras voltas ele ficou um pouco mais para trás, enquanto que o Van der Poel e o Nino estavam botando o ritmo mais forte na frente, mas aos poucos ele já foi se encaixando mais ali na frente, o circuito tinha muita subida e foi nesses trechos de subida que ele fez a diferença, abriu junto com o Van der Poel, até que ali na terceira volta decidiu que era hora de ir embora sozinho e só foi aumentando o gap. Na verdade, essa foi uma das maiores diferenças de tempo na história que a gente teve entre o primeiro e o segundo colocado. Especificamente em Nove Mesto, essa foi a maior diferença. 1 minuto entre o Pidcock e o Van der Poel, que fechou na segunda colocação. O Van der Poel, que fechou na segunda colocação, parece ter sentido um pouco do ritmo da prova e não deve voltar a competir de mountain bike até mais próximo das Olimpíadas, enquanto que o Pidcock ele deve continuar fazendo as provas da Copa do Mundo e ele está atualmente na segunda colocação do ranking. E como a próxima prova é em Leogang, na Áustria, onde ele ganhou o Campeonato Mundial Sub-23 e também é um circuito que tem muita subida, é a minha aposta para essa terceira etapa e para pegar a camisa de líder lá em Leogang. Para a gente fechar o top 5 masculino, a gente teve de novo o Matthias Flukinger na terceira colocação, uma baita disputa com o Van der Poel. Na quarta colocação, Ondrej Sink e a quinta para o Jordan Sarrou, campeão mundial. E como eu tinha falado no vídeo que o Pidcock não ia para as Olimpíadas porque isso não estava no controle dele, bom, não estava no controle dele e a vitória dele de hoje não influenciou em nada sobre essa decisão. Porém, teve uma disputa que tinha passado despercebida por mim, que era a da Sub-23 no Mundial de 2019. As vagas atualmente eram do campeão da prova, que era o Vlad, da Romênia, que hoje em dia corre na Elite, e do Martín Vidal, o chileno. Esses dois atletas, os países deles não estavam entre os 21 primeiros. Na sequência, viria o atleta da Grã-Bretanha a receber a vaga, porque todos os outros atletas eram italianos, franceses, suíços, e esses países já têm vaga. Por mais que não sejam daqueles atletas, mas o país já tinha a vaga. E o que aconteceu nessa prova agora foi que o Vlad terminou na 17ª colocação, o que fez a Romênia subir para os 21 primeiros países, tirando a Eslováquia desse top 21, e assim, o Vlad recebe a vaga dele, que ele tinha como campeão mundial sub-23, ele passa a ter, pelo país dele, a Romênia, tá entre os 21 primeiros. E essa segunda vaga sai do Martín Vidal e vai direto para a Grã-Bretanha. E o Martín Vidal continua recebendo a vaga que antes era do Vlad. Ou seja, a gente vai sim ter o Thomas Pidcock nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Pra gente fechar aqui então, posição dos nossos atletas brasileiros. Hoje o Avancini terminou na 23ª colocação, o Cocuzzi na 56ª, Guilherme Miller 75ª colocação e o Langalinski na 96ª. Bom pessoal, então era isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar essas duas primeiras etapas da Copa do Mundo. A terceira etapa vai ser no mês que vem, dia 12 e 13 de junho, então fica ligado que logo mais a gente volta com a Copa do Mundo. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade, não entendeu alguma coisa até aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou pegar as melhores perguntas, dúvidas, esses comentários para fazer um vídeo para tirar essas dúvidas, esclarecer, porque com certeza tem muito mais gente que também tem essas dúvidas. Envie esse vídeo aqui lá pro seu amigo que está começando a acompanhar a Copa do Mundo agora, começou a pedalar tem pouco tempo, quer deixar ele por dentro das provas? Manda esse vídeo lá para ele, deixa o like se curtiu e até a próxima. Tchau!